Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Cláudia Faca, sou coordenadora do curso de Design aqui do Instituto Mauá de Tecnologia e hoje vou apresentar para vocês o MauáCast de Mulheres no Design. Então, não sei se vocês conhecem o MauáCast, a gente já fez outras edições anteriormente, mas o MauáCast é um programa que a gente desenvolve aqui no nosso estúdio dentro da Mauá, que é uma conversa, um bate-papo sobre assuntos diversos, geralmente entre professores, alunos, profissionais do mercado, e sobre também atualidades, né, que vão trazer informações sobre desenvolvimento de projetos, sobre carreira, sobre o futuro da profissão, sobre o mercado de trabalho, né, e curiosidades também dos profissionais e dos nossos ex-alunos que vêm compartilhar suas histórias e experiências com a gente. E hoje, particularmente no nosso episódio de Mulheres do Design, aqui no mês de março, o mês comemorativo do Dia da Mulher, nós temos nossas duas ex-alunas muito especiais, que vão falar um pouquinho de suas experiências. Então a gente tem a aluna, a nossa ex-aluna, Bruna Cordioli, que está aqui online. A Bruna, ela não está justamente aqui presencialmente, porque ela mora nos Estados Unidos, trabalha na GM, em Michigan, e lá ela é Creative Interior and Exterior Clay Sculptor na área de design, certo? E também a gente tem aqui no nosso estúdio a Letícia Bongiorno, que também é nossa ex-aluna, que atualmente ela é Color e Trim Designer na Nissan, além de ser criadora e fundadora de uma marca de joias própria, que se chama, inclusive, Bongiorno, e ela vai contar um pouquinho sobre isso. Então, muito obrigada, Bruna, muito obrigada, Letícia, pelo tempo, por estarem aqui participando dessa conversa. E eu chamo vocês primeiro para se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês, como é que foi a sua formação e como é que vocês começaram as suas carreiras. Então, vamos conversar primeiro com a Letícia, que está aqui, e depois a gente passa a palavra para a Bruna. Por favor. Bom, começar da onde surgiu o meu desejo de começar a fazer o curso de design, né, do produto. Eu sempre, desde pequena, fiz várias atividades ligadas com criatividade, então pintura, escultura, então eu sempre vivi muito nesse mundo do desenho, né, e quando foi escolher a faculdade, não pensei outra a não ser design do produto, que eu não queria muito para o lado artístico, então eu queria algo que eu fizesse e pudesse ver, produzir depois, né. Então eu escolhi design, mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer no design, mas eu sabia que eu queria projetar produtos, desenhar produtos, e acabei escolhendo a Mauá, porque ela é bem interessante, que a proposta, né, não é apenas desenhar, mas tinha toda a parte de execução do produto, então acho que isso é bastante importante e tem a ver bastante com o meu perfil, né, não apenas fazer algo por ser bonito, mas executável, produzir e tudo mais. Você se formou em que ano mesmo? 2012, vai fazer 10 anos. 10 anos já. Bastante tempo. Muito bem. Bruna, e você? Conta um pouquinho da sua formação e da sua trajetória até aqui. Eu me interessei pela área de design desde pequena, quando eu sempre gostei de desenho, da parte de cultura, me envolvi com cerâmica, escultura em cerâmica quando eu era mais nova, e então eu queria algo criativo, eu buscava uma área criativa. E eu acabei descobrindo o design de produto da Mauá numa feira de carreiras de universidades. Eu vi uma palestra e foi quando eu me apaixonei pela área. Prestei Mauá, passei, comecei o curso e a cada ano que passava eu me apaixonava mais por todos os detalhes, por todas as possibilidades, tipos de design que poderiam ser trabalhados. E em um dos anos do curso de design, a Mauá fez uma parceria com a General Motors do Brasil, onde os estudantes tinham que desenvolver um projeto conceito de um carro, desde o início de sketches até o produto final, que seria o modelo 3D em clay. E foi nesse momento que eu aprendi sobre o clay, eu conheci o clay, eu não sabia da existência do clay, não sabia que eu poderia entrar numa carreira, poderia me desenvolver nesse tipo de material.
fizemos o projeto, consegui um estágio na GM e foi assim que eu ingressei na área de Clay. Então explica quem é o Clay, não, o que é o Clay, porque não sei se todo mundo conhece, né, porque é um termo específico da indústria automotiva, então explica um pouquinho o que é o Clay para as pessoas entenderem. O Clay ele nada mais é que uma argila automotiva, não é a mesma que a argila cerâmica, que a gente usa para fazer cerâmica, é uma argila automotiva, e nós usamos o Clay pela flexibilidade do material. O Clay, ele é um elemento, ele é um material que ele pode ser maleável quando ele se torna quente. E quando ele está no modo frio, ele fica parecendo um protótipo mesmo de um carro. Então, o Clay ele é usado na parte automotiva, na área de desenvolvimento, principalmente porque quando a interação entre designer e escultor de Clay, há muita mudança. Então, nós temos que transformar, os escultores de Clay têm que transformar o Sketch 2D para um modelo 3D. Então, como há muita mudança, linhas, superfícies, a gente usa o Clay para ser um material mais maleável, então é mais fácil de fazer essas mudanças. Ok, então muito legal. Eu acho que esse universo, né, do design automotivo, ele é muito assim atraente, muito encantador e desperta muita curiosidade das pessoas. Então, queria saber assim de vocês, como que vocês, meninas, hoje mulheres, entraram nesse universo? Porque tem uma história, tem uma cultura de ser muito mais ligada à área masculina. Inclusive, os meninos gostam muito mais de carro do que as meninas. Então, isso é uma coisa que a gente historicamente conhece. Mas isso tem mudado. Vocês são 2 exemplos vivos, né? Muito legais. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho disso. Como que vocês enveredaram por essa área, entrando nesse universo do design automotivo, que historicamente é muito mais masculino? É engraçado porque foi graças a Mauá que eu entrei no design automotivo. Porque, como eu disse, eu nunca tinha pensado exatamente qual hora que eu gostava antes de entrar. E até no primeiro ano que eu estava aqui, eu vi que uma parte da sala eram garotos interessados em carro, mas era algo muito distante para mim. Porque eu pensava, eu não gosto de desenhar carros, né? Mas foi indo. Aí, minha paixão despertou mesmo quando na Semana do Design, que eu acho que era algo muito fundamental, assim, na época que eu fiz a Mauá, a Semana do Design, conhecer melhor as empresas, né, mais profundamente, que aí eu descobri como realmente é o desenvolvimento do carro. Então, não é só você desenhar, né, tem muita coisa por trás. E foi através até da entrevista que eu fiz na época que eu entendi melhor também como funcionava a parte do color theme, das cores e materiais, né? Que você não precisa ser apaixonado pelo formato do carro. Tem outras áreas para você se apaixonar pelo carro, né? Sim. Tanto hoje em dia, quando eu vejo um carro, a primeira coisa que eu olho é a cor, o acabamento, a cor da roda, e depois para olhar o formato, ou então até o tecido. É engraçado, porque às vezes eu tô vendo TV, aí eu falo, esse carro é tal modelo, só pelo banco. Fica, né? Então, aí foi nessa vivência, assim, do estágio aqui na Mauá que eu fui conhecendo melhor que a área do carro não é só... existe um certo preconceito, né, antes das meninas. E acho que é importante isso da Mauá, que ela acaba quebrando isso de não existe apenas você desenhar o carro, tem muitas partes, né, para pensar. Isso eu acho que é um dos papéis legais da escola, que a escola abre o horizonte e mostra todas as possibilidades. Então, claro, o design do shape do carro é uma parte, do interior do carro é outra, do coloritrim é outra, do clay, a modelagem clay é outra, assim como tem a inteligência, por exemplo, que é a parte da pesquisa, dos conceitos. Então, assim, existem várias possibilidades e as pessoas é que têm que se encontrar. Eu acho que isso que é legal. E eu acho que isso é o papel também da escola. A gente abre as possibilidades, né? Abre as portas e cada um depois vai entrar na porta que achar mais interessante, que tem mais a ver com o seu perfil. E você, Bruna, como que você se interessou pelo clay em si? Porque você também está numa área que é altamente, né, digamos, ocupada por modeladores também masculinos, né? Como que você gostou e por que você resolveu ir por essa área do clay, da modelagem em clay? Eu acho que justamente por esse mundo, esse nicho ser extremamente dominado pelo gênero masculino, uma característica muito forte minha foi de querer provar que eu era capaz, que eu conseguia aprender, que eu conseguia entender, que eu conseguia me desenvolver, que eu conseguia ser tão boa ou até melhor
que outras pessoas. Então, nós chamamos de garra, né? Eu acho que eu sempre tive muita força de vontade, essa garra para poder mostrar que eu estava querendo evoluir, que eu conseguiria, que eu poderia ser muito boa. Eu acho que isso foi uma coisa que agregou muito, principalmente como eu comecei como estagiária, a gente já começa naquele estado aprendiz. Então, eu tive todas as ferramentas para poder desenvolver esse meu lado e poder mostrar que eu poderia ser uma profissional muito boa. Então, eu acho que essa característica, principalmente minha, foi um determinante na minha carreira. E assim, isso é uma característica de qualquer pessoa, não de uma mulher, que eu digo, né? Então, eu acho que mais um motivo para a gente conseguir entender que não é só o fato de ser mulher que faz vocês conseguirem as coisas, né? Eu acho que, pelo contrário, é o fato da sua característica, né, do seu perfil, dessa garra e da gente ir atrás e da gente querer vencer acima de qualquer coisa e justamente, claro, mostrar que a gente é capaz acima de tudo. Então, acho que isso é bem interessante, né? E nesse universo, porque a gente está falando aqui, claro, de mulheres no design, trabalhando em umas áreas talvez um pouco ainda masculinas. Vocês já sofreram discriminação ou preconceito, ou foram diminuídas por serem mulheres, ou tiveram alguma dificuldade maior por serem mulheres, assim, nessa história que vocês têm? Acho que é isso que a Bruna falou. A gente, às vezes, tem que trabalhar mais, provar mais. Ainda mais quando como a gente entrou muito nova, não sei como a Bruna lidou isso lá em Michigan, mas pelo menos aqui no Brasil, por ser muito nova, você ainda é mais difícil um pouquinho, sabe? Porque, poxa, ela é nova, mulher... É mais um desafio, a idade, né? E o mercado é um mercado antigo já, então, por exemplo, fornecedores mais antigos e tudo mais. Então, é um pouquinho mais complicado você conseguir essa credibilidade, assim, você tem que trabalhar muito, ter muito esforço para você conseguir mostrar, olha, eu sou capaz. E ainda, desculpa, e ainda por cima a Bruna ainda é brasileira nos Estados Unidos, quer dizer, ainda tem mais um agravante, digamos assim, né? Mais uma variável para administrar, né? Desculpa, Letícia. Não, uma coisa legal, assim, por exemplo, alguns fornecedores tinham mulheres que estavam trabalhando no design dos fornecedores. Então, isso é legal porque gerava uma identificação. Então, ajudava. Mas ajudava, cria uma força, sim, né, contra todo esse preconceito que existe. Não é bem preconceito, mas ainda algo uma que cultura que é diferente, né? Mas você acha também que o fato de você ser, além de mulher, além de nova, de idade, ainda ser brasileira, num ambiente que, claro, né, dos Estados Unidos, norte-americano, ainda te atrapalhou mais? Foi mais um diferencial, mais um obstáculo para suprir? Eu acho que sim. Não por parte geral, sempre alguns momentos, algumas situações, mas no começo foi um pouco difícil, porque, mais uma vez, já é mulher, já é mais nova, é um mercado antigo, com pessoas com talvez algumas mentalidades um pouco mais reservadas, então eu precisei provar 3 vezes mais que eu era capaz, vindo de um país diferente, também é uma coisa que tem um choque de cultura, tem que haver muito respeito de ambas as partes, então tem essa parte de adaptação que às vezes é um pouco complicada, mas, e também eu acho que por o Clay ser um trabalho um pouco mais físico, também sempre tem aquele preconceito de, a mulher é mais delicada, a mulher é um pouco, ela não tem tanta força, talvez ela não vai dar conta disso ou disso daqui, então eu acho que isso também é uma coisa que eu tive que provar um pouco, que eu sou mulher, mas eu sou super capaz, o fato de eu ser mulher não impede com que eu faça o meu trabalho da melhor maneira. E você falou, Letícia, de uma coisa que eu achei interessante, queria retomar, você falou disso, de já terem anteriormente outras mulheres fazendo a mesma coisa, que isso dá uma força, meio que a categoria se une, e o fato de já existirem antes de vocês outras mulheres que já abriram os caminhos também, isso ajudou ou facilitou um pouco a entrada de vocês nesse meio? Como é que vocês acham isso? Nossa, acho que é super importante, e é engraçado, porque quando eu comecei, eu não entendia muito bem como funcionava, mas hoje em dia eu admiro muito essas mulheres que começaram muito antes, assim. Então, eu conheço várias mulheres no
na área automotiva, tanto engenheiras como designers mesmo, falam, nossa, olha o quanto ela lutou para eu estar aqui. Então, assim, é muito legal ver isso e crescendo. E é muito bom quando você trabalha também em grupo com mulheres, sente meio, é quase que uma bolha de proteção, assim, então é muito bom. Uma ajuda a outra também. Isso, Você também sentiu isso? Tem outras mulheres também aí no seu trabalho, nas suas áreas, no seu departamento, que também já fazem isso? Antes de você, não? Tem. Aqui é uma coisa muito positiva. Eu encontrei bastante mulheres escultoras aqui. A quantidade de mulheres escultoras aqui é bem maior que no Brasil, o que me deixou super feliz, porque chegando num ambiente o qual eu não conhecia, eu não sabia as regras, eu não sabia direito como me portar, essas pioneiras foram as pessoas que me ajudaram mesmo, principalmente por algumas delas poderem compartilhar com as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Então, eu lembro que eu usei muitas delas como exemplos de vida mesmo, como eu queria me tornar, o que eu queria atingir. Então, muito bom ter outras mulheres no campo de play. Na história, né? E sabe o que eu acho interessante? Que no caso, por exemplo, do Coloritrim, de fato, a gente sabe que tem um histórico de terem mais mulheres trabalhando nessa área. E hoje está acontecendo justamente o contrário. Tem homens que estão entrando nessa área e que antes não era comum. Então, você vê, eu acho que as coisas acontecem mais ou menos também para os homens como acontece para as mulheres. Então, assim, toda vez que você quebra um paradigma, que você muda uma coisa que se acostumava a fazer daquele jeito, você vai ter um choque cultural e que as pessoas vão ter que aprender a gostar daquilo, a entender e acostumar com aquilo novamente. Então, eu acho que isso também acontece com os homens em outras áreas que também eram mais, digamos assim, ocupadas por mulheres, né? Então, assim, eu acho que cada época vai trazer essas mudanças. E, no fundo, eu acho que o que a gente pensa, não sei se vocês concordam, não é o fato de ser homem ou ser mulher, né? É o fato de ser competente naquilo, de ser capaz e de desenvolver bem determinada atividade ou determinada profissão. Então, assim, às vezes eu fico pensando que não é o fato de ser homem ou ser mulher, não é isso que tem tanta importância, mas sim a capacidade das pessoas de fazerem aquilo, de serem competentes e de desenvolverem uma ocupação, digamos assim. Vocês acham que também é por aí? É ótimo, porque quando eu trabalhei na Ford, era um grupo misto, a maioria era mulher, mas tinha homens Coloritrim. E era ótima a experiência com eles, a troca era muito boa, porque eles traziam a visão masculina deles, a gente levava a feminina, e eu aprendi muito com eles, assim, então até hoje eu lembro muito de tudo que eu aprendi, acho que foi super importante essa mistura, assim, foi um grupo, a maioria era mulher, mas tinham os homens para trazer esse equilíbrio de conhecimento externos, né? E de outras habilidades e outras aptidões também, porque eu acho que cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. E quando mistura todo mundo fazendo coisas parecidas, a gente pode tirar a parte boa de cada um, né? Você acha também, Bruna, que isso, no fundo, tanto faz ser homem ser mulher, mas sim é a capacidade técnica, a competência que acaba fazendo a diferença, né? Total. Principalmente porque os dois gêneros veem o mundo de maneira diferente. Então é legal quando os dois se juntam para poder criar uma coisa diferente. Porque é aí que fica um produto único mesmo, né? Ideias diferentes, inovações. Então, eu acho super interessante quando os dois gêneros se unem, quando outras culturas se unem também, porque a probabilidade de uma coisa nova aparecer é muito grande. É muito grande. E conta um pouquinho, Bruna, como que você conseguiu ir trabalhar nos Estados Unidos? Qual foi essa segunda parte assim, da sua trajetória? Porque você começou no Brasil e depois acabou mudando para aí. Como é que foi essa mudança? Eu fiquei na GM do Brasil durante 3 anos, tirando o estágio, e surgiu a oportunidade de uma parceria em desenvolvimento de um programa que começaria aqui nos Estados Unidos e terminaria na China. Então, como parte do grupo de escultores de clay, eu acabei vindo para cá para poder desenvolver esse projeto. Esse projeto acabou posteriormente indo para a China para finalização. E nesses 9 meses que eu fiquei aqui desenvolvendo, ajudando, trabalhando nesse projeto, eu tive a oportunidade de poder ficar.
E eu cheguei aqui, eu adorei, foi uma experiência maravilhosa, então eu decidi ficar. Depois desse projeto ter ido para o mercado asiático, eu fui para o estúdio da Cadillac. E foi quando eu comecei a me desenvolver mais ainda como escultora de clay, justamente por era um estúdio que não tinha mais brasileiros, eu era a única brasileira, poucas mulheres e tudo novo. Então foi uma oportunidade bem incrível para eu poder realmente me desenvolver como uma profissional de clay. Mas foi com esse projeto entre os países que eu acabei vindo aqui para os Estados Unidos. Entendi, muito bom. E você, então, no total, desde que você entrou na área automotiva, total são quantos anos? 11 anos. 11 anos já. 11 anos, então, já é uma boa história, né? Muito bom. E você, Letícia, você entrou na área automotiva, você passou pela Ford, agora está na Nissan, e você desenvolveu paralelamente uma outra área, que até, digamos assim, pode até ser mais, assim, digamos, ligada ao universo feminino, que é a área de design de joias. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que você entrou, por que você resolveu ir por esse novo caminho e como você concilia as duas coisas, trabalhando numa empresa e tendo a sua marca própria, que você confecciona as joias, não é só vender, você cria e confecciona as joias. Então, eu sempre gostei de fazer trabalhos manuais, mas aí como eu entrei nesse mundo automotivo, deixei de lado. Mas nas pesquisas de tendências que a gente faz, né, porque é muito importante das pesquisas de tendências, eu fui vendo alguns acessórios, fui pensando, poxa, por que não fazer os acessórios, né, não ficar só vendo? Aí eu comecei a procurar meios de fazer um jeito mais simples e tudo mais. Entrei num ateliê para aprender a fazer manualmente, que na época eu só pensei manualmente, acabei não pensando muito na produção. Na escala mais industrial. Isso. E aí achei bem interessante e comecei a fazer e pensei, por que não vender também? E aí eu comecei, acho que foi 2015, foi o comecinho da marca. Só que aí eu acabei mudando de emprego, tive que deixar um pouquinho de lado. E agora, em 2020, com a pandemia, eu consegui conciliar melhor. Eu consegui ter um pouquinho de mais tempo por causa do home office e foi possível conciliar essas duas carreiras, porque eu tinha um ateliê inteiro montado, que eu gosto, é o espacinho que eu entro ali, fico imersa, apenas tipo, sentindo material, mexendo, recortando. Muitas vezes faço na hora, né? Acabo não desenhando antes. Então, aí eu pensei, poxa, já criei uma marca lá atrás, vamos continuar, né, o trabalho. E é legal, porque tem uma parte muito próxima do automotivo, como o desenvolvimento de um produto, mas agora tem outras partes que eu estou aprendendo. Então, isso é muito interessante, explorar, porque algumas coisas eu já tinha visto na faculdade, só que agora que eu estou percebendo, poxa, tudo aquele contato direto com o cliente, essa parte, porque na montadora acaba não tendo muito contato. Outra história, outra forma de ação, né? De atuação. E até mesmo embalagem, que é legal que eu exploro não só o produto, né? Mas eu faço minha identidade, meu brand, então... É um projeto completo, né? Que envolve até outros elementos. Muito legal. Eu acho que vocês duas, assim, têm histórias magníficas, né? A gente tem muito orgulho, né? De que vocês começaram aqui na Mauá, de que vocês trilharam esse caminho, claro que é muito mais por competência e pelo talento de vocês, e que vocês estão hoje atuando, felizes, né, realizadas profissionalmente. Claro que sempre é possível mudar e melhorar, porque isso faz parte da humanidade, mas eu acho que vocês estão assim muito bem encaixadas, digamos assim, nesse universo, né, do design, e muito bem representado aqui por vocês, mulheres. Então, assim, acho que para a gente começar a encerrar aqui nossa conversa, eu queria saber, assim, o que vocês falariam de dicas para as meninas que estão vindo, que estão começando, que querem entrar, por exemplo, nesse universo talvez mais masculino, ou outros, né, porque a gente tem outras possibilidades. Que dicas ou que experiências que vocês relatam que podem ajudar as outras pessoas também? Então, Letícia, se puder começar. É meio que... Primeiro, quebrar seus preconceitos, não pense como sendo um universo masculino, pense como um universo do design. Então, acho que isso é mais importante, você não enxergar, tipo, eu adoro, só vou fazer carro porque eu gosto de carro. Não. Você pode fazer carro porque você gosta de design. Isso que é o mais importante. Então, não pensar no universo, mas pensar no que você gosta.
Por exemplo, eu trabalho com tecidos, não fico ali vendo o formato do exterior do carro, vejo texturas, coisas delicadas. Então, procurar ver o que você gosta, independente do universo ser masculino ou não. E, como a Bruna disse, com sua garra você vai conseguir. Então, acho que isso é o mais importante. Você, ainda mais agora na faculdade, você experimentar realmente o que você gosta. Acho que essa é a hora de abrir o leque e ver o que você se identifica mais. Muito bom. E você, Bruna, o que você tem de dicas assim para as pessoas que estão começando, meninas e meninos também, às vezes, né? Dependendo da área que quer entrar, se é uma área cruzada. Eu acho que uma coisa bem legal de se pensar é confiar no potencial, no seu próprio potencial, e não se deixar intimidar por nada. Saber que você tem capacidade, que você vai conseguir, se aquilo que você gosta, trabalhe duro para conseguir aquilo, mas saiba do seu potencial. Então, confia no seu taco, que você vai chegar lá, independente dos desafios ou das barreiras que possam surgir no meio do caminho, independente da carreira, independente do ramo, independente do que for, mas para confiar no potencial, que vai dar certo. Pois é, e ninguém melhor do que vocês para falar isso que vai dar certo, né? Então, acho que vocês estão de parabéns pela escolha, pela coragem, pela garra, até de mudar de país, de mudar de área, de mudar de empresa. Acho que tudo isso são desafios que a gente vai passando. E eu fico, né, feliz por ter, pela Mauá, claro, participado dessa história junto com vocês, ter ajudado um pouquinho, que seja, lá no comecinho, mas eu acho que isso faz parte, né, também da nossa vida aqui, de ajudar os alunos que passarem por aqui para encontrarem seus caminhos e fazerem o melhor possível, né, dentro disso. Então, eu agradeço muito o tempo de vocês, agradeço compartilharem suas experiências e, quem sabe, numa próxima a gente conversa de novo, vocês trazem outras experiências e mais novidades e a gente vai se falando aí no futuro. Então, desejo sucesso para vocês, que continuem assim. Voltem sempre aqui na Mauá, né? Porque vocês são muito bem-vindas sempre. E a gente agradece a presença de todos aqui, a audiência, quem ficou aqui ouvindo a gente. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar mais, quiserem contatar a Letícia ou a Bruna, ou eu, ou a Mauá, quiserem saber um pouquinho mais do curso de design, a gente está aqui sempre de portas abertas à disposição. Então, muito obrigada e até a próxima. E aí, gostou desse MauáCast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!